Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gisele Lemos Kravchichin, sou advogada, atuo em direito previdenciário nos 3 regimes, em regime próprio, regime complementar e regime geral. Eu sou também diretora de atuação judicial do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, sou conselheira estadual da OAB de Santa Catarina, sou coordenadora adjunta das comissões também da OAB de Santa Catarina, e quero começar dizendo que é uma honra poder estar aqui com vocês nesse primeiro CONEPREV, o Congresso online de direito previdenciário, um congresso inovador, pensado por dois colegas que eu gosto muito, Dr. Tiago e Dr. Teodoro. Parabéns por essa iniciativa, esse avanço, né? Num momento que a advocacia precisa tanto de apoio. Eu tenho falado muito sobre a importância de a gente se unir, de a gente se ajudar, de quem puder compartilhar conhecimento com os colegas, para que a gente possa avançar junto nesse momento em que todos estamos tendo que nos adaptar a uma situação que traz tristeza, mas também traz oportunidades, né? Nós, como advogados, temos que entender também que muitas vezes somos nós que vamos auxiliar na recuperação do mundo, né? Que vai sobreviver ao corona e a todo esse momento. Então, seguimos juntos e eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês no tocante às estratégias para uma advocacia de sucesso, uma advocacia previdenciária que possa alcançar o objetivo, né, e que permita a vocês permanecer trabalhando na advocacia previdenciária. E daí o primeiro ponto que eu gostaria de tratar é sobre a gente amar o que a gente faz. Porque ser advogado, antes de tudo, é ter uma vocação. É você querer fazer mudar, né, a realidade do outro através das tuas palavras, da tua escrita, da tua defesa. O advogado, basicamente, ele resolve o problema dos outros, né? Você vai solicitar a um terceiro, que é o juiz, que conceda um direito ao seu cliente de acordo com aquilo que você interpreta, né? De acordo com a lei que você entende aplicável naquele caso. Mas, antes de tudo, nós lidamos com pessoas. E daí vem também o segundo ponto, que eu entendo que anda em conjunto. Você tem que gostar do que você faz, mas você tem que ter empatia com o teu cliente, você tem que ter paciência com o teu cliente, você tem que entender que o teu cliente chega para você para que você resolva o problema dele. E nesse contexto, saiba que o cliente não chega para o advogado para contar uma historinha feliz. Ele chega num momento de necessidade. Nesse momento de necessidade, você tem que entender muitas vezes que o estresse do cliente, que às vezes o jeito do cliente falar, né, toda a forma como ele se comporta, não tem necessariamente a ver com você, mas tem a ver sim com toda a situação que ele está passando, né? Então você tem sim que gostar do que você faz, mas você tem que também entender que mesmo gostando do que você faz, nem tudo vai ser, essa relação com o cliente, nem tudo vai ser ótimo, né? Mas você tem que entender o ser humano que está do outro lado dessa relação, que é uma pessoa que está precisando de uma ajuda, que está precisando de um representante, de alguém que fale, ele está precisando de voz, né? Ele está precisando de entender qual é o direito que ele tem, muitas vezes até o direito que ele não tem. A gente sabe que no direito previdenciário tem clientes que já chegam achando, né, que o que ele quer é a revisão do salário mínimo, porque ele se aposentou e ele contribuía sobre 10 salários e agora ele não ganha 10 salários. E você vai ter que explicar para ele que não é a regra, não é essa, né? Ele está confundindo a regra do jogo. Então, só que não adianta você criar uma relação com esse cliente de confronto. Você não pode dizer, não, você não está entendendo nada, a regra não é essa. Não, você tem que ter empatia, você tem que saber falar com o outro, você tem que olhar para você, gostar do que você está fazendo, mas também olhar para o outro e entender o que você está fazendo para o outro, né? E o que o outro precisa de você naquele momento. Se coloque no lugar do outro. Eu uso muito a frase também no meu escritório, de a gente ter a paciência com o outro, né? Porque o outro está passando por um momento de estresse, um momento às vezes desagradável e que vai precisar desse auxílio, sim, mas um auxílio com um cuidado a mais, porque os nossos clientes às vezes são idosos, às vezes são pessoas de baixa escolaridade, às vezes são pessoas doentes, né? Muitos dos nossos clientes têm atestado de problemas mentais, e mesmo assim eles querem a informação. Às vezes você tem um contato direto. Eu já tive clientes
com esquizofrenia, com doenças mentais, em que eles, na verdade, eles tinham o contato comigo, eles ligaram, eles queriam informação, né? Então, você tem que se colocar no lado do outro e entender, muitas vezes, a peculiaridade de idade avançada, de algum problema que ele tenha de saúde, para você poder realmente tratar esse cliente como ele merece e deve ser tratado. E daí o terceiro ponto que eu coloco é a análise individual de cada caso. Porque na advocacia previdenciária a gente tem visto cada vez mais, e infelizmente, a meu ver, os julgamentos em lote. E o julgamento em lote, ele significa celeridade, sem dúvida, uma agilidade, né? A gente tem a justiça aqui do TRF da 4ª Região é uma justiça rápida, é uma justiça eficiente, mas nem sempre é uma justiça completamente justa, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a celeridade, ela atropela a análise dos casos, ela atropela a análise individual de cada caso. E como advogado, a gente tem a obrigação de olhar o indivíduo. Pense na ação, se você faria aquilo que está fazendo para sua mãe, para sua avó, para alguém que você gosta, se aquela análise superficial seria o serviço que você faria para alguém que você ama. Porque se você fizer a análise superficial, esse cliente não tem nenhuma chance. O que acontece? Você faz análise, você faz uma inicial que não tem a ver com o caso dele, ele vai ter uma contestação, que é um recorte e cola, às vezes, de 60 folhas, que não tem nada a ver com o caso dele, com uma sentença que não vai olhar os documentos e que vai simplesmente repetir ali, né? Vai escolher um ou outro lado, às vezes vai pegar também um recorte e cola de algo que já foi feito, e ninguém está olhando o cliente, ninguém está olhando o indivíduo, ninguém está olhando a pessoa, o idoso, o doente, que precisa do atendimento previdenciário. Então, direito previdenciário não dá para ser tratado só como número. Você tem que fazer cálculo? Sim. Você tem que elaborar a análise? Sim. Você tem que olhar os documentos? Sim. Mas você tem que olhar o ser humano também, né? Quem é aquela pessoa? Qual é o histórico dela? Onde é que ela trabalhou? Qual é a realidade contributiva dela? Então, você vai fazer uma revisão, mas você também tem que ver a carteira de trabalho, a GPS, você tem que perguntar, você trabalhou em algum período exposto a agentes nocivos? Ou, né, você recebeu insalubridade durante algum período? Porque às vezes não tem um documento ali que ele levou para o INSS, mas ele tem uma realidade diferente que o INSS não ouviu e que você também não está se preocupando em ouvir. A entrevista, o atendimento desse cliente tem que ser um atendimento cuidadoso. Você tem que perguntar, você se afastou alguma vez em razão de doença, né? Por que você parou de contribuir? Você teve alguma doença que causou isso, né? Qual é o problema que fez com que você parasse tanto tempo de contribuir e perder a qualidade de segurado aqui? Você tem que ir a fundo no problema e no caso daquele cliente, porque às vezes a solução não está na que essa pessoa te pede. Às vezes o cliente chega dizendo, eu quero um benefício por incapacidade, você vai olhar e na verdade ele tem direito a um LOAS, ou vice-versa, ele quer um benefício porque ele foi no INSS e disseram que ele tinha direito a um BPC, um benefício de prestação continuada da lei de assistência, e na verdade não, ele parou de contribuir há 10 anos atrás porque ele ficou doente, e ele nunca mais conseguiu voltar, mas ele tinha qualidade de segurado quando ele parou de contribuir. O que você vai provar é que ele tem direito a uma aposentadoria por invalidez, né? Então, assim, todos esses detalhes você só vai conseguir absorver e coletar se você tiver o cuidado no atendimento de ter empatia com o cliente para ouvi-lo, mas também saber o que é necessário, que não dá para deixar o cliente falando 6 horas seguidas divagando, né, sobre a realidade. Não, você tem que entrar nos pontos, você tem que fazer perguntas e você tem que analisar aquele caso individualmente. E essa análise individual, ela envolve os documentos, sim, ela envolve o questionamento que você tem que fazer de acordo com cada caso. Então, você nunca trabalhou, não teve lacuna, você nunca trabalhou informal, você nunca trabalhou no campo, né? Você nunca recebeu insalubridade, nunca trabalhou com algum agente nocivo, né? Calor, frio, agentes biológicos. Você tem algum período, você tem guias, né? Você tem que pedir a GPS e a carteira de trabalho. Não dá para olhar só o CNIS desse cliente, porque o CNIS é o documento que o INSS tem. Você tem que ver se ele não tem 1 mês a mais, 2 meses a mais, se o valor está certo.
às vezes pedir para ele solicitar ficha financeira nas empresas para verificar se o salário realmente bate. Você olha ali, ele tem vários períodos de teto, e daí tem um outro que não está. Aquilo provavelmente é algum erro, né? Ou ele teve intervalos ali, que foi demitido num mês, começou a trabalhar no outro. Mas quando a pessoa teve sempre o mesmo emprego, alguma coisa está errada naquele documento. É provável que foi um período de férias que o empregador informou errado e que o INSS está computando errado. Então, você tem que achar os valores corretos para poder fazer o cálculo e daí também elaborar cálculo. Quando você vai analisar um direito, você não pode analisar o direito previdenciário apenas com informações e legislação, você tem que analisar com números também. O nosso direito se concretiza em valores, em benefícios, em reais, né? E esse valor, ele tem a ver com contribuição, com média, com cálculos matemáticos específicos, né, que tem que ser feito sim para que você possa fazer um planejamento previdenciário real, porque não dá só para dizer que ele tem direito ao benefício, você tem que ver qual é o direito ao melhor benefício, simular, né? Agora a gente tem regras antes da reforma, você tem regras depois da reforma, você tem regras de transição e transitórias na reforma. Tudo isso, às vezes o cliente tem mais de uma situação possível. Qual é a melhor? Você vai ter que simular para ver, para fazer realmente um planejamento previdenciário para aquele cliente. E fazer o cálculo também te ajuda a saber precificar, que é o nosso quarto item ali de estratégia para atuação numa advocacia previdenciária de sucesso. Porque não adianta você ser perfeito naquilo que você faz, você amar o que você faz, você atender o cliente de uma maneira 10, o cliente te ama, ele sai falando muito bem de você, mas você não sabe cobrar. Então você vai fazer o teu trabalho incrível e você vai ter que parar de trabalhar porque você não consegue cobrar e você está falindo, né? Porque você não sabe quanto tempo você vai fazer para cada ação, você precisa dedicar para cada ação, você não conseguiu estruturar a tua equipe, o teu escritório, para você saber quanto custa cada processo dentro da tua estrutura, né? Quanto custa o trabalho de cada um, você não sabe nem cobrar e nem organizar a tua equipe. E saber precificar envolve você poder fazer cálculo. Porque, por exemplo, você vai cobrar, você tem que cobrar de acordo com o cliente, com o que o cliente pode pagar, mas também de acordo com o tempo e com a despesa que você tem em cada processo. Então, processos que você receba uma pilha enorme de documentos, eles vão envolver uma digitalização mais detalhada. Você tem um estagiário para fazer ou você vai parar para fazer isso? Quanto custa o teu tempo? Você tem tempo para fazer isso ou não, né? Então, todos esses detalhes têm a ver com precificar a ação. Quanto o cliente vai ganhar com a ação? Né? Qual é a simulação? Então, ele vai ganhar um auxílio-doença por 3 meses de salário mínimo. Esse é tudo que ele vai ganhar. Você consegue cobrar em cima daquilo ou será que é melhor encaminhar ele para a defensoria pública ou ao juizado? Né? Porque, ou então não, eu recebi bem, eu quero fazer isso pro bono, ok, mas saiba que essa é uma escolha, né? E não que você não acaba não sabendo, daí quando vai ver lá no final da ação o que você ganhou foi R$100 para fazer aquele processo que durou 10 anos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também no saber precificar, porque algumas ações previdenciárias não têm cunho econômico direto. Vamos supor que você faz uma ação de averbação de tempo, você faz uma ação para emitir uma certidão de tempo de contribuição. Você não está fazendo uma ação de aposentadoria, você não pode cobrar 30% de atrasados, porque não tem atrasados nessa ação. Né? Você está trabalhando com servidor público, e o servidor público, quando concede a ação, em regra, não recebe atrasados, que nem no INSS, que você tem uma DER, e daí fica acumulando até o momento que começa a pagar. No caso do servidor público, não. Você tem a aposentadoria concedida dali em diante, para trás ele recebeu o salário, ele não vai receber 2 vezes, é aquilo. Então, você não tem benefícios atrasados, você tem um benefício futuro. Como que você vai cobrar isso? Vai ser 30% do quê? Das 12 vincendas? Vai ser o valor de um benefício, né? De uma aposentadoria? Você vai fazer uma CTC, você vai cobrar um valor de, sei lá, um salário mínimo por ano, constante na CTC, mas não, a CTC é para 20 anos. Então, meio salário mínimo, um salário mínimo, até o máximo de tantos anos, né, de tantos salários mínimos. Então, se ele tem 20, mas eu estou cobrando no máximo 6 salários mínimos. Então, se ultrapassar 6 anos ali, não tem problema, ele vai me pagar 6 salários mínimos. E são esses detalhes que a gente tem que ter
E a gente vai adquirindo isso um pouco com o tempo, mas a gente tem que ter isso em mente já na precificação. Você não precisa necessariamente passar um orçamento para o cliente no primeiro atendimento. O primeiro atendimento, muitas vezes no direito previdenciário, eu vou dizer que 99% das vezes não envolve cobrança. Você não cobra para atender o cliente pela primeira vez no direito previdenciário. Por quê? Porque normalmente na primeira vez é quando você começa a ter entender mais ou menos do que se trata e você consegue listar ao cliente os documentos que ele tem que trazer para você começar a fazer uma análise do caso. Porque no direito previdenciário você não pode olhar para a pessoa e dizer, você tem direito a tal coisa. E o valor do seu benefício, eu estou olhando para você, eu acho que vai ser R$1.000, né? Vai ser R$2.000. Você não tem como fazer isso, você tem que fazer cálculo. Aí o cliente chega e diz, não, doutora, não, eu paguei sobre o teto. Sempre paguei sobre o teto, meu benefício vai ser o teto. Você pode acreditar nisso? Não deve, né? Por quê? Porque o cliente também não sabe fazer esse cálculo, né? Primeiro que eles dizem que eles pagam sobre 10 salários mínimos e ninguém tá pagando sobre 10 salários mínimos. Se estiver pagando, tá errado, porque 10 salários mínimos dá R$10.000. O teto do INSS é 6 mil. Então, o certo não é a pessoa estar pagando sobre 10 salários, ele está pagando no máximo o teto do INSS. E mesmo assim, né? Tem gente que acha que está pagando no teto, mas não está, estava pagando sobre 5 mil, que era o teto há alguns anos atrás. E ele diz, não, mas o meu valor é o teto, porque quando ele começou a pagar era, só que ele nunca reajustou o valor dele, porque ele pagou como autônomo e ele pagava, era R$5.000 e ele pagou sobre R$5.000, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também de não prestar esclarecimentos e não precificar a ação sem você saber quanto que o cliente ganha ou quanto que ele vai ganhar, né? Para você ter certeza que você está viabilizando o ingresso para o seu cliente, mas também que você está viabilizando a continuidade da tua atividade. Porque precificar bem é basicamente isso. É você poder continuar fazendo o que você ama, né? E bem. Porque se você não souber precificar, em pouco tempo você está pagando para trabalhar. E ao fazer isso, você deixa de sustentar a tua família e você acaba tornando impossível o exercício dessa atividade que você ama. Precificar não é cobrar do cliente mais do que ele pode pagar. E não é de vez em quando, né? Nunca fazer pedidos pro bono, né? Nunca fazer. Você pode sensibilizar com o caso, mas você tem que entender que a tua estrutura, que a tua família, que o teu escritório tem um custo. E esse custo você tem que ter uma noção para você poder, então, precificar as suas ações de acordo com o tempo que ela demanda, com a quantidade de funcionários, estagiários e advogados que tem envolvidos naquela ação. Por exemplo, se ela vai ter audiência ou não vai ter audiência, né? A audiência, ela demanda mais preparação da sua parte, ela demanda um tempo extra, ela demanda ouvida de testemunhas no seu escritório, na audiência, demanda um atendimento mais intenso do seu cliente, tanto no início quanto na pré-audiência, né? A matéria de fato em si envolve também mais tempo, mais documento, mais análise. A matéria de direito menos, mas a gente tem que ver. Às vezes eu faço uma revisão da vida toda que eu tenho que olhar documento guia por guia e fazer um cálculo digitando guia por guia de uma vida de 40 anos de tempo de contribuição. Né? Então, isso também demanda tempo. Quando leva um cálculo para ser feito, se é um do início que você baixa automático e joga ali, é uma coisa. Se é uma revisão da vida toda que você tem que digitar os salários e conferir um por um os salários, e que antes de 82 ainda é outra moeda, e você tem que ficar tentando encontrar aquelas fichas financeiras, aquelas guias, tudo, a carteira de trabalho, enfim. Tudo isso você tem que levar em consideração. Saber precificar envolve também você saber a complexidade de prova e de trabalho para cada caso. E daí, alguns outros pontos que eu acho interessante a gente focar, e daí é um enfoque mais no advogado, um enfoque mais interno no advogado, na equipe, no escritório, são 3 pontos importantes. Primeiro, você tem que criar um plano de ação para você, um planejamento, uma estratégia, uma execução. E essa execução, ela tem a ver com você individualmente, com o seu escritório. Aonde você vai querer estar daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Olha, daqui a 1 ano eu quero estar fechando tantas ações por mês, eu quero estar conseguindo receber. E essas metas, assim, a gente faz ali no escritório.
A gente faz no escritório a cada 6 meses um planejamento individual e eu faço um planejamento da equipe. Então, eu converso com cada uma das minhas advogadas, eu encaminho para elas antes um questionário, onde eu tenho perguntas do tipo: você está satisfeita com a tua meta do ano passado ou do semestre anterior, né? Você acha que você cumpriu a tua meta? Sim. Eu passo também o questionário anterior. Daí, qual é a quantidade de processos que você deseja ajuizar por mês? Qual é a remuneração? Quanto valor você quer ganhar por mês, né? Qual é a quantidade de ações que você quer ter tramitando? Porque não é só o que você está ajuizando, né? Mas aquelas que você quer estar encerrando também. Quais são as tuas metas econômicas, financeiras? Onde é que você quer investir mais também dentro da tua atuação? Você está gostando de atuar em quais ações? Quais ações você está achando que são vantajosas? Que tipo de tese você quer continuar trabalhando nos próximos 6 meses? Ainda que não seja de um ano. E daí você vai organizando, né? O que você acha que tem que ter de melhoria no teu escritório? Daqui a um ano eu quero comprar um scanner novo, eu quero comprar uma impressora nova, eu quero trocar todos os computadores da minha estrutura, eu quero ter mais 2 estagiários. Enfim, você vai ter que começar a fazer esse tipo de planejamento, e um planejamento que envolve você, a sua equipe, os móveis, os materiais que você usa, né? Então, qual é o teu sonho de consumo daqui a um ano? Qual é o teu sonho de consumo daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Eu tenho que comprar um bebedouro novo, eu quero trocar a geladeira. Isso também envolve o planejamento da sua estrutura, né? Porque você tem que começar a fazer reservas para isso. Se você quer, você tem que reservar, você tem que guardar dinheiro. Quanto que vai sair, então, dessa sua arrecadação mensal? 5% para comprar tal coisa? Não, a gente precisa de tal coisa, precisamos trocar os computadores da equipe toda. Isso você tem que ir analisando. E daí, falando em computador, a questão do controle, sistema de controle de processos. Com a pandemia, eu acho que a gente está vendo cada vez mais o quanto é importante a gente ter um controle bom de processos, a gente conseguir acompanhar os nossos processos não só na intimação, mas também naquilo que você consegue desenvolvendo. Por exemplo, tá? Se você tem um sistema de controle de processo, você pode ser um advogado proativo ao invés de ser reativo. Como assim, Gi? Seguinte, quando começou a pandemia, o que eu fiz? Eu peguei todos os meus processos que estavam aguardando finalização da execução, eu tirei um relatório e fui atrás e comecei a ir de processo por processo, analisando se não era possível agilizar de alguma forma. Por quê? Porque aqui em Santa Catarina e na 4ª região, a OAB de Santa Catarina fez um acordo com o judiciário, tanto do TJ quanto da Justiça Federal, de que eles iriam dar preferência e agilidade para emissão de RPV e para liberação de pagamentos de alvará no TJ. Então, tudo que estava, eles tinham mais de 8.000 RPVs esperando e alvarás para serem liberados, para serem assinados, produzidos pela Justiça. Então, eu fui um por um e peticionei, aqui está faltando, aqui está faltando. Isso agilizou muito, eu tive muita liberação de pagamento. Também a questão de execução. Eu vi vários ali que estavam aguardando o cálculo da contadoria. Eu liguei, eu mandei mensagem para as várias, eu pedi, olha, isso aqui está só aguardando a homologação do cálculo, né? Mandava e-mail, aquilo agilizou muito os processos. E a gente não faz isso só na época do corona, não. A gente faz isso todo mês. Eu tiro o relatório de processo que está parado há 60 dias, a 90 dias, a 120 dias, e a gente vai olhando os processos. E quando você está olhando os processos, uma coisa muito interessante até de você já criar um relacionamento mais duradouro com o teu cliente, é fazer um relatório desse andamento e encaminhar para ele, porque se você tirou um relatório dos processos parados há 120 dias ou há 180 dias, né? Então está parados há 6 meses. Você vai olhar, olha, o processo está na vara, eu liguei, falei, faz um relatório disso, seu processo já tem tal sentença, tá acontecendo tal coisa, hoje eu liguei para a vara, né? Encaminha por e-mail, por WhatsApp para esse teu cliente. Você vai ver como ele vai ficar feliz com isso. Claro, mas às vezes o cliente vai me fazer alguma pergunta. Ok, você responde, né? A gente também tá aí para isso. A gente sabe que parte importante do nosso trabalho é o relacionamento com o cliente. Se você não conseguir estabelecer esse relacionamento de uma forma interessante para você e para ele, ele vai preferir outro advogado.
Então, a gente tem que tomar esse cuidado de, ao tentar dar andamento nos processos, deixar o cliente saber disso, porque às vezes tu tá se matando ali, se quebrando para conseguir dar andamento no processo e o cliente não sabe, ele acha que o processo está parado e que o advogado não está fazendo nada. Então, se você ligou, se você falou, se você foi lá, se você mandou e-mail, avisa o teu cliente, manda um WhatsApp, olha, hoje eu entrei em contato com a vara pedindo agilidade no seu processo, assim que tivermos novidades, eu te aviso, né? O cliente vai ficando feliz, pô, o advogado sabe que eu existo, ele tá lembrando de mim. Você não precisa ligar para ele para falar isso, mas você pode mandar um WhatsApp. A maior reclamação dos clientes costuma ser que o advogado não dá bola para eles. Só que para quê? Como que você vai fazer isso? Para isso você precisa de um bom sistema, porque você precisa poder tirar relatórios. Vamos supor, você criou uma tese nova que cabe para todo mundo que é aposentado da data tal a data tal na espécie tal de benefício. Você pode tirar um relatório do seu sistema e entrar em contato com esses clientes. Por quê? Porque isso não é indevido, não tem nenhum problema, né? Eles já são teus clientes, você pode entrar em contato, você não pode comprar uma lista e sair mandando carta para todo mundo, né? Mas os teus clientes, quem já está no teu banco de dados, você pode contatar. Então, um bom sistema te permite, inclusive, manter a tua advocacia sempre avançando, né? Seja no sentido de você dar andamento nos processos, não deixar a justiça esquecer nada nas gavetas, porque você está sempre em cima, ó, esse processo aí está parado há 6 meses. Esse processo aí tá parado. A minha justiça demora muito aqui, Gi, é só pelo menos 1 ano. Então tá, então tira processo de 360 dias. Se tá parado 360 dias, tem que andar. Então, né? Ou então separa, ó, na justiça estadual é um prazo, na justiça federal é outro prazo. Tira os relatórios de acordo com as justiças e vai agilizando. E quando você agiliza, mexe no processo, manda um WhatsApp pro teu cliente avisando isso. Você vai ver como faz diferença. E outra coisa, registre tudo no teu sistema. Quando você falou, com quem você falou, se falou com o cliente, se mandou mensagem, se o cliente ligou, se ele fez pergunta, o que você respondeu, coloca tudo ali. Porque isso facilita também quando ele liga, eu digo, não, eu lembro, a gente falou tal dia, lembra que a gente conversou? O cliente, ele tem a sensação, e é uma realidade, de que você conhece o caso dele, que você está atenta a ele, que você é uma advogada que cuida do caso concreto dele, não só do mundo de cliente que você tem. O outro ponto importante também, que é parte do que a gente está fazendo aqui, e o que a gente está fazendo de uma forma muito intensa desde novembro de 2019, né? Apesar de que eu vou te dizer, no direito previdenciário, estudar é a base, né? E esse aprimoramento, estudo contínuo, a gente tem feito no histórico do direito previdenciário, porque é uma reforma atrás da outra, é uma legislação atrás da outra, mas nesses últimos 2 anos, 2019, 2020, foi um bombardeio, né? Não foi nem só algumas mudanças, é reforma, a gente teve muitas MPs no ano passado, desde janeiro já, com muita novidade. O governo Bolsonaro tem sido um governo muito ativo nas alterações, inclusive com a maior reforma, a mais profunda reforma que a gente tem desde a Constituição de 88, né? Eu não sei, talvez até a mais profunda que a gente já teve na história da Previdência do Brasil, uma reforma que traz muita mudança e que ainda promete muita coisa, que parte das alterações só pararam em razão de toda essa pandemia que a gente está vivendo, porque havia uma intenção esse ano, depois de passar a reforma tributária e talvez a reforma administrativa, de voltar a discutir a questão da previdência mais complementar ali, né, da questão da privatização e da capitalização na previdência do regime geral. Então havia projetos para, se não nesse ano, no ano que vem, continuar com as alterações. Agora, com a pandemia, eu acho que isso dá uma parada, o enfoque muda, né, tem muitas outras coisas que eles queriam ter aprovados nesse primeiro semestre que não foi e não vai. Mas a gente tem sido bombardeado, sim, e a gente tem que estar o tempo todo se atualizando, tem que estar o tempo todo estudando, tem que estar assim focado em cursos, em dialogar com os nossos colegas. E agora a internet, né? Esse aqui é um exemplo ótimo disso. A internet está viabilizando o conhecimento, a distribuição de conhecimento de uma forma ágil, de uma forma muito produtiva, né, em que a gente pode estar perto mesmo estando longe, e isso também de uma maneira muito democrática, né? Então eu acho que é muito legal esse formato novo que está se construindo, isso que vai sobrar daí de forma positiva de todo esse momento que a gente está vivendo.
E ainda 3 pontos que eu gosto de apontar também, que eu entendo importantes na advocacia previdenciária de sucesso você está fazendo qualquer coisa, mas se você está fazendo uma petição, se você está trabalhando, né, voltada a um cliente, você não para até você estar orgulhoso do que você fez, de você parar e ler e dizer, não, isso aqui tá muito bom. O maior patrimônio que a gente tem, né, é também a forma como as pessoas nos conhecem, né, a nossa reputação profissional. E você tem que ser um profissional bom, você tem que ser um profissional que, se o juiz tiver que indicar alguém, ele vai lembrar de você. Esse é o profissional que você tem que ser, essa é a pessoa, essa é o teu objetivo, né? Então, se você está fazendo uma petição, se você acha que essa petição está mais ou menos, não para, continua. Faz ela mais um pouquinho, ou para hoje para voltar amanhã. Eu não vou protocolar ela assim. Ela não está boa o suficiente, ela não está digna da minha advocacia, ela não está digna de tudo que eu tenho produzido, dos meus estudos, do meu esforço individual e do esforço da minha equipe. Então eu vou amanhã, hoje eu estou cansado, então amanhã eu vou voltar a fazer isso, eu não vou protocolar hoje. Não deixe nada para o último dia, para você ter essa possibilidade. Se você quer ser um bom profissional, você tem que ser reconhecido por isso. E você só vai ser reconhecido por isso se você fizer um bom trabalho todos os dias. Não é um ou outro dia, todos os dias. Então, se você tem um prazo, comece a cumprir ele no primeiro dia, se organize. Né? Organize a tua equipe para que elas não deixem as coisas para o último dia. Use a dupla conferência. Se alguém fez, o outro analisa, corrige, dá uma conferidinha ali se não tem erro de português, está tudo organizado, se não tem uma citação errada, se a jurisprudência não é antiga, né? Atualize as tuas petições. Quando você está fazendo, cuidado com o modelo. Né? A gente reclama tanto da justiça que eles ficam fazendo recorte e cola. Não vai você fazer isso dentro da tua estrutura, dentro do teu escritório com os teus clientes, né? Por quê? Porque às vezes o que você está citando ali não cabe mais, às vezes até uma lei, um artigo que já está revogado, que não se aplica. Você olhou, né? Você pegou um modelo, mas você olhou para ver se é aquilo mesmo, né? Tome esse cuidado com você. Porque quem vai ser atingido lá no final de fazer uma petição de qualquer jeito, de apresentar tudo de qualquer jeito, não é só o cliente, é a tua reputação. Seja muito bom naquilo que você faz, não adianta só amar, você tem que se esforçar. Então, seja muito bom naquilo que você faz e só pare, né, só acabe o teu trabalho do dia se você está orgulhoso. Senão, não termine, nem que você tenha que deixar para o dia seguinte, ou que você tenha que ir até mais tarde. Organize a tua atividade para que você tenha os teus horários de lazer, mas saiba que alguns dias, dependendo do volume, você vai ter que correr um pouquinho para fazer um bom trabalho. E dedique-se a isso. Outra dica muito legal é participar de comissões e institutos para estar sempre trocando ideia e aprendendo com os pares. Porque, veja, você está perto de pessoas que trabalham na mesma área que você, é muito legal porque você está sempre trocando uma dica. Às vezes você teve um probleminha, putz, num processo meu aconteceu isso. Já aconteceu isso com você? Já sim, eu fiz tal coisa e deu certo. Ah, o juiz tal não está deixando isso aí, mas se você fizer com a petição mais ou menos assim, que eu já fiz da última vez, vai dar certo, né? Então, você ter uma relação de companheirismo, de amizade, você conviver com pessoas que atuam na área é muito legal. Participar dos institutos também permite que você tenha acesso, às vezes, a descontos de aula, que daí te estimula a fazer mais aulas, né? Participar de pelo menos um congresso nacional por ano, para que você possa trocar ideias, estar dentro desse ambiente, né? Que pulsa de informação, que tá cheio, você fazer networking, você conhecer as pessoas, às vezes, né, você faz amigos tão legais nesses ambientes. Então, assim, tente estar pelo menos uma vez por ano num congresso nacional, tente estar, participe na comissão da OAB da tua cidade ou do teu estado, participe, tem algumas comissões que também funcionam online, né? Agora, muitas vão ter reuniões online também. Então, se aproxime
de um grupo, ao menos, de pessoas que são dedicadas ao estudo do direito previdenciário. Participe de grupos de WhatsApp, claro, não dá para fazer 150 grupos, mas escolha 1, 2 que você possa acompanhar. Agora o Telegram é uma ferramenta muito legal, eu tenho usado, eu criei um grupo meu ali, Gisele Kravchichin, que eu encaminho as informações diariamente sobre dicas, e o Telegram permite que você tem acesso a separado, que eu acho muito legal que o WhatsApp não tem, é você ter acesso aos arquivos enviados, aos links enviados e às mídias, as fotos enviadas em 3 itens separados, você consegue ver tudo que já foi enviado para o grupo, e os links têm inclusive um resuminho do que é muito legal, permite que você guarde a informação de uma maneira mais fácil de você consultá-la posteriormente. Então, todas essas ferramentas que a tecnologia nos permite, até de estar mais próximos, né, mesmo estando longe, facilitam e trazem avanços na sua atividade profissional. E para encerrar, eu gosto do tema: tenha estratégia em seus processos e consulte sempre a jurisprudência. Como assim, né? Seguinte, gente, a jurisprudência está mudando. Agora a gente tem uma reforma que vai fazer com que boa parte do que a gente conhece, que era certo, que estava sedimentado, venha a ser rediscutido, talvez venha a ter novas decisões. E o que acontece? A gente tem que ter a noção de que a gente não sabe tudo e que mesmo aquilo que a gente sabia no direito previdenciário pode ter mudado. Mudou ontem com a MP que lançou tal coisa, né? Então, assim, não partam do princípio que está tudo posto, que o seu modelo pode ser utilizado para sempre, né? E que você não vai ter que rever. Então, a gente tem lá, que a gente viu que a gente tem que estar estudando, e a gente tem que estar sempre próximo dos entendimentos jurisprudenciais. Você tem que pesquisar a jurisprudência. Se você vai fazer alguma coisa, pesquise a jurisprudência para saber qual é o documento que eles estão exigindo agora. Ah, mas ontem era outro. Tá, mas agora pode ser que mudou. Agora a pensão por morte eles estão mudando. Não cabe mais só testemunha, tem que ter documento. E assim você tem que ir se adaptando. E às vezes você não viu essa mudança na lei, mas a jurisprudência já está adaptando. Mas daí você viu no curso, porque você estudou, e você está vendo agora que a jurisprudência também está se adaptando. E outro ponto é ter estratégia nos processos. Como assim? Bem, se você vai entrar com uma ação, né, vale mais a pena entrar no rito comum ou no rito dos juizados? Ah, não sei. Como que você vai saber isso? Pesquisando a jurisprudência. Ah, saiu uma decisão, eu ganhei parcialmente, vale a pena eu recorrer do que eu não ganhei? Como que você vai saber isso? Você vai ter que pesquisar a jurisprudência. Mas é pesquisar a jurisprudência de qualquer grau, de qualquer lugar? Não. Eu tenho que pesquisar a jurisprudência da turma ou das turmas que vão julgar o meu caso. Quais são os graus recursais daquele rito que eu tô? É rito comum ou é rito do juizado? Ah, se eu quero saber se o juizado é melhor, então eu vou pesquisar das turmas, da TNU, do STJ. Se eu quero saber se o rito comum é melhor, eu vou pesquisar do TRF, eu vou pesquisar do STJ, do STF. Porque não adianta eu fazer uma pesquisa do TRF e eu estou entrando com um processo no juizado. E não é o TRF que vai me julgar. Então, eu estou analisando em descontexto com o que realmente vai acontecer no meu processo. A gente tem que, sim, ter estratégia, inclusive, quando você pesquisa a jurisprudência, você consegue criar melhor a tua estratégia. Vale mais a pena eu fazer um mandado de segurança para o INSS fazer logo o meu julgamento, ou vale mais a pena eu entrar direto com uma ação para conceder o meu benefício? Né? Depende qual é a prova que você tem. Tá tudo prontinho ali, ou é melhor você juntar mais alguma prova, recorrer para dar tempo de juntar mais algum documento, porque você não tem o PPP, porque você não tem a ficha financeira, porque o cliente ainda não conseguiu achar tal documento, né? Então, tudo isso você tem que ir analisando para você poder criar uma estratégia no teu processo e para você ter, sem dúvida, né? Ficar mais próxima do melhor resultado. E a estratégia, ela vem com a experiência, sim, mas ela é adquirida no dia a dia, quando você se dedica a acompanhar o que está acontecendo, seja na jurisprudência administrativa, seja na jurisprudência judicial, tá? Então, tomem o cuidado de ficar atentos antes de ajuizar uma ação. Pesquise a jurisprudência sobre aquele tema no local onde você pretende ajuizar. Porque se você vai ajuizar no juizado, você tem que pesquisar especificamente a jurisprudência do grau recursal do juizado do seu estado, porque também não adianta, se você é de São Paulo, pesquisar o de Santa Catarina. A jurisprudência é linda, mas a de São Paulo é contrária.
E daí você vai entrar esperando que Santa Catarina te julgue, mas você vai ser julgado por São Paulo. Então, será que não é melhor esperar um pouquinho, esperar a decisão, que esse tema está em repercussão geral no Supremo, então vou esperar a decisão do Supremo antes de entrar aqui. Ah, não, mas eu vou entrar aqui e a minha estratégia é o quê? É pedir a suspensão. Né? Então, já vou pedir a suspensão para o processo ficar parado ali. Tudo bem, mas o juiz dá ou não dá? E daí você vai perder no primeiro grau e não tem justiça gratuita e você vai ter que recorrer. Né? Então, pense também nas custas. A estratégia envolve custo-benefício, o risco da ação para o seu cliente também. Porque pense se você entra com a ação para um monte de gente que perde o processo. Você vai ficar conhecido por isso na tua cidade. Então, tome cuidado para não ajuizar ações temerárias, para ter sempre estratégia para ajuizar ações válidas, certo? Essas são as dicas que eu tinha para dar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo para vocês muito sucesso nas suas carreiras. Se cuidem agora nessa época de coronavírus. A gente vai estar junto logo, logo, né? Pessoalmente, vai poder se abraçar, vai poder conversar, vai poder trocar muitas ideias. Mas foi muito legal poder estar hoje aqui com vocês, trocando um pouco de conhecimento, deixando aqui um pouco da minha experiência como advogada e, quem sabe, né, podendo contribuir um pouquinho para o sucesso profissional de vocês, ok? Um beijo, foi muito bom estar aqui e até a próxima.